Graça e paz, amados, amém? Vamos nos posicionar em pé em nome de Jesus? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, de número 103. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, amados? Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que é em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Amém? Só até aí, amados. Aleluia. Paizinho querido, como diz a tua palavra, bendize a minha alma, Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Aleluia. O Senhor nos sustentou, meu amado. O Senhor, Ele tem nos sustentado. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu imenso amor. Obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Nós somos pobres, cegos e nu. Nada temos, Senhor, a te oferecer. Mas mesmo assim o Senhor aceita a nossa adoração, esse corpo, como sacrifícios vivos, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus, que te agradecemos, Pai, pelo fôlego de vida. Nós te agradecemos, Senhor, pela saúde, pela família, Senhor, pelas nossas famílias. Quero convidar você, amado, a fazer uma oração ao Senhor, antes de começar este culto, de agradecimento. Você tem muita coisa para agradecer ao Senhor. Este culto de virada de ano, como ainda não virou, comece a lembrar de tudo que o Senhor tem feito na sua vida, até este exato momento. Começa a passar um filme na sua cabeça, de tantas lutas, provações, alegrias, tristezas. Mas o Senhor, Ele tem olhado para nós com compaixão. Ele tem olhado para nós com olhos de misericórdia. E tem nos dado graça. E tem nos dado graça. Por isso, Senhor, esta é a nossa oração neste dia, de agradecimento ao Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Amém? Pode se sentar, meu amado. Nós vamos cantar uma canção do cantor cristão, número 154. Amém? A igreja toda conhece. Aleluia. Aleluia. Sabe, meu amado, o segredo da visitação do Senhor é glorificar Ele. Amém? Exaltar Ele. Firme nas promessas. Amém? Que venhamos permanecer firme nas promessas. Aleluia. Vamos lá. Nas promessas do Salvador.
Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim. Purificação do sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegre na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia, aleluia. Firmes nas promessas de Jesus. Aleluia. Amém, glória a Deus. Amém. Tem alguém que nos visita nessa noite? Todos de casa? Ou não? Levanta sua mão aí. Dê um glória a Deus. E aleluia. Seja bem-vindo, meu amado. Melhor lugar para se estar. Melhor lugar para se estar é na casa do Pai. Amém? Aleluia. Quero convidar você a se posicionar em pé novamente. Vamos continuar louvando a Deus, engrandecendo ao Senhor. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo. Amém?
Jesus é o nosso Rei. 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 Aleluia! Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! O único. Aleluia! Direto. Aleluia! Glória a Deus! Derrotou a escuridão e me amou até o fim. É o Rei da glória, o Rei dos reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em tua presença não há palavras. É o Rei da glória, o Rei dos reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou. Fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu. É o Rei da glória, o Rei dos reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol. É o Rei da glória, o Rei dos reis, Jesus. Ele, Jesus, maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Vamos declarar isso. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou.
a mim. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Pode se sentar, meu amado. Aleluia! Glorificando ao Rei. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, povo de Deus. Diga comigo, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Que bom que você está aqui, neste último culto do ano de 2020. Daqui a alguns minutos, nós entraremos em um novo ano. E com certeza a presença de Jesus será conosco. Estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, queridos? Eu quero convidar você Aleluia! a abrir a sua Bíblia comigo, no livro do profeta Isaías, no capítulo 41, versículo 8 a 10. Livro do profeta Isaías, no capítulo 41. Do versículo 8 até o verso 10. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Isaías capítulo 41, 8 a 10. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os mais excelentes, e te disse, tu és o meu servo, a ti te escolhi, e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Pai querido, Pai amado, temos lido a tua preciosa e poderosa palavra. E em nome de Jesus, nesta hora, Pai, quando estarei ministrando a tua palavra aqui neste lugar, eu oro para aqueles que me ouvem nesta noite, para que o entendimento de cada um seja iluminado pelo teu Espírito Santo, de modo que compreendam a tua palavra com clareza, e assim compreendam tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar nossas vidas nesta noite, no nome de Jesus Cristo, amém. Diga comigo, graças a Deus. Glória a Deus. Sente-se, por favor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, este texto que nós acabamos de ler é um texto que mostra muitas promessas de Deus à nação de Judá. O povo de Judá. Interessante. As promessas de Deus, elas sempre revelam os propósitos das ações do próprio Deus. Aleluia. Vou repetir de novo. As promessas de Deus revelam os propósitos de ações
do próprio Deus e as suas intenções daquilo que Ele quer e daquilo que Ele pode fazer. Glória a Deus. Interessante, queridos, que esta palavra fora dirigido a um povo de Deus, não qualquer pessoa, não a qualquer ser humano, mas a nação de Judá, chamada de povo de Deus. Mas Deus o chama de meu servo. Tu, ó Israel, servo meu, semente de Abraão, meu amigo. Deus chama Abraão de seu amigo. Depois de muitos anos, Deus ainda se lembra das promessas que havia feito a Abraão. E Deus fala: Abraão foi meu amigo. E é muito bom quando Deus fala algo a nosso respeito. Eu gosto muito de ler Jó, que Deus chega para o diabo e diz: Jó, diz: olha, Satanás, você viu o meu servo Jó? Deus fala acerca de Jó. Queridos, e como é importante que o próprio Deus fale algo a nosso respeito. É muito importante. E o que nós vemos no texto nesta noite, irmãos, são promessas da parte de Deus, promessas alentadoras. Promessas estas que quer gerar confiança, segurança e esperança num povo. E nos dias que nós estamos vivendo, dias de trevas, dias difíceis, nós precisamos voltar os nossos olhares para as promessas de Deus. Aleluia! Eu não sei como você tem caminhado nesses dias, como tem sido o teu caminhar, mas eu quero dizer para você que Deus tem propósitos muito grandes para a sua vida. E todas as promessas de Deus revelam exatamente aquilo que Ele vai fazer, aquilo que Ele quer fazer em nossas vidas. E a Bíblia diz que Deus fala então, através do profeta Isaías. Ele fala: não temas, porque eu sou contigo. Eu quero que você adentre 2021 com esta palavra no teu coração. Eu não terei medo, porque Deus será comigo. E é muito importante isso, queridos, nós temos esta convicção. Nós temos plena certeza de que Deus, Ele está conosco. O salmista, no Salmo 46, por várias vezes ele repete essa frase dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mas de onde vem esta convicção, irmãos? Da palavra de Deus. Deus é fiel com a sua palavra. Ele cumpre ela nos seus mínimos detalhes. Se Ele está dizendo: não temas, não tenha medo, porque eu sou contigo, assim é. Dessa forma acontece, porque é palavra de Deus, é promessa de Deus. O próprio Cristo, no capítulo 28, 19 do Evangelho de Mateus, ele diz: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E nós precisamos guardar estas palavras, irmãos, em nossos corações e firmar a nossa vida cristã nas palavras de Jesus. Ah, pastor, mas eu não estou sentindo Jesus. Pastor, as coisas estão difíceis para mim. Quando você não está sentindo e quando as circunstâncias não estão bem, você precisa crer no que a palavra de Deus está dizendo. E ela diz que Jesus está conosco todos os dias. Todos os dias. Por isso Deus nesta noite diz: não temas, porque eu sou contigo.
Deus sabe, queridos, que haveria momentos em que o medo, de alguma forma, iria querer nos dominar. Por isso ele diz: não temas. Algumas pessoas já contaram, já fizeram uma contagem na Bíblia, e dizem que na Bíblia existe 365 vezes a frase não temas. Uma para cada dia do ano. Amanhã, dia 1º de janeiro, Deus estará te dizendo: não temas. Aleluia. Daqui um tempo chega 31 de dezembro de novo, e esta mesma palavra: não temas, porque eu sou contigo. Aleluia. Não temas, porque eu continuo com vocês. Deus sempre fez isso, irmãos. Se você abrir a sua Bíblia em Josué capítulo 1, verso 9, Deus também falou a Josué: Josué, não temas, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Se você abrir a sua Bíblia em primeiro livro das Crônicas 28 e 20, Davi, nas suas últimas palavras ao seu filho Salomão, ele diz: Salomão, o Senhor será contigo. Deus será com você, Salomão. Deus será contigo. Jeremias, no capítulo 1, de 4 a 8, quando Deus chama o profeta Jeremias, ele diz a Jeremias: eu serei contigo. E Deus tem chamado você nesse tempo para seguir a Ele, para ser servo dEle. E Ele diz para você, em pleno século 21, eu sou contigo. Aleluia. Eu estou com você, eu caminho com você. Deus ainda está nos dizendo que Ele é conosco. A presença dEle ainda é com a sua igreja. Queridos, Deus sabe que muitas vezes nesse mundo, algumas coisas poderiam nos afligir, nos amedrontar. Por isso que Deus sempre, Ele traz uma palavra de encorajamento e diz: não temas, porque eu sou contigo. Eu vou com você. Quando Deus disse para Moisés: a minha presença não será mais contigo, com esse povo. Moisés então ora a Deus e fala: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos deixe sair daqui. Queridos, existe algo muito precioso que nós devemos zelar por ela. É que a presença de Deus esteja conosco. Aleluia. É termos esta convicção que a presença de Deus, ela está conosco. Deus, eu não abro mão da tua presença. Você pode dizer isso nesta noite? Deus, eu não abro mão da tua presença. Eu quero tua presença comigo. Eu quero que o Senhor esteja comigo, porque a tua presença comigo me dará vitória sobre tudo aquilo que pode me causar medo. A Bíblia conta a história dos discípulos lá no Mar da Galileia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, 23 a 27. A Bíblia diz que as ondas do mar eram tão grandes que elas já estavam passando por cima das bordas do barco. E a Bíblia diz que Jesus estava dormindo. E os discípulos correram até Jesus e disseram: Mestre, não nos deixe perecer. Essa palavra perecer significa tirar a vida, perder a vida, morrer. Eles estavam com medo de morrer. Mas Jesus se levanta e diz: aquieta-te, mar. E o mar se acalmou. E eles ficaram então perplexos com esta palavra de Jesus e diziam: quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Jesus falou: homens de pouca fé, não tenham medo. Jesus está contigo, não tenha medo. Ainda que o mar seja bravo, ainda que as ondas do mar queiram afundar o teu barco, mas Jesus está na sua vida. E Ele tem uma palavra de ordem
para que esta tempestade se acalme. E tudo se fará bonança em nome de Jesus. Amém? Mas sempre Deus estará falando conosco esta palavra: não temas. Eu quero que você ouça esta palavra durante este ano e saiba que o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Não te assombres. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Deus é o Deus da sua vida. O salmista, no Salmo número 91, ele fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. O que o salmista faz ali, queridos? Ele faz uma aliança com Deus, declarando que Deus é o Deus da sua vida. Não basta apenas você saber que Deus existe. Não basta apenas você conhecer esta verdade. Você precisa fazer uma aliança e declarar que Deus é o Deus da sua vida. Amém? Em particular, você deve fazer isso. Por isso que ele diz: não te assombres. Não te assombres. Porque eu sou o teu Deus. Aleluia. A palavra assombrar aqui, queridos, tem o sentido de ficarmos atemorizados, assustados. Você já ficou assustado com alguma coisa? Você já ficou atemorizado por alguma coisa? Deus vem te dizer: eu sou o teu Deus. Por isso, não fique assustado. Não fique atemorizado. Nós vivemos dias complicados e difíceis em que as pessoas estão vivendo atemorizadas, assustadas, com tantas coisas ruins acontecendo no nosso mundo. Mas Deus nos diz: não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Por isso que você precisa ter esta aliança com Deus. Você precisa declará-lo como o Deus da sua vida. Sabe, queridos, no Salmo 46, nos versículos 2 e 3, quando o salmista, ele fala que Deus é o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu socorro, ele diz assim: pelo que não temeremos, pelo que não ficaremos atemorizados, ainda que, ele repete essas frases por 3 vezes, ainda que, aconteça o que for, mas Deus é o teu Deus, e Ele será contigo. Aleluia, queridos. Aconteça o que for no mundo, mas Deus, Ele continuará sendo Deus, e Ele quer ser o Deus da sua vida. Continua sendo o Deus da tua vida. Não te assombres, eu te ajudo. Eu te ajudo. Deus, Ele sempre ajudou o ser humano. Deus sempre estendeu as mãos para ajudar o homem. Queridos, muitas vezes nós buscamos ajuda em instituições, pessoas, e muitas vezes nos frustramos e não somos ajudados, não somos socorridos. Mas o salmista, ele diz assim: elevo os meus olhos para o céu, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Aleluia. Quando o salmista olha para os montes e vê todos aqueles altares, e vê toda aquela idolatria, então ele fala: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Aleluia. Socorro, queridos, é uma ajuda que vem de fora. Deus ajudará você. Deus ajudará você. Lembra que existe um cântico que diz: Deus vai te ajudar?
Deus vai te ajudar. Isso é uma verdade, porque o próprio Deus, Ele diz: eu te ajudo. Deus te ajudará, querido, nos momentos das tentações. Deus te ajudará nos momentos de provas. Deus te ajudará em todos os momentos de angústia, dificuldades e problemas que você possa viver no mundo. Deus ajudará você. Você pode contar com a ajuda de Deus, porque Ele é fiel e Ele pode te ajudar. A palavra de Deus diz, querido, lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 7, a Bíblia fala que os exércitos dos filisteus descobriram que Israel estava em um determinado lugar. E eles então prepararam para ir destruir o povo de Israel. E quando eles descobriram isso, eles correram ao profeta Samuel e disse: Samuel, ora a Deus por nós. Clame a Deus por nós. E a Bíblia diz que Samuel clamou a Deus, orou a Deus e fez sacrifícios a Deus em favor da nação de Israel. E a Bíblia diz que Deus trovejou sobre os exércitos dos filisteus e os destruiu. E Israel venceu mais uma vez. E Samuel então coloca uma pedra em Mispá e diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, irmãos, Deus nos ajudará sempre. Ele não nos deixará perecer. Ele não nos deixará perecer. Eu te ajudo. Eu te ajudo. Eu te ajudo, eu te fortaleço. Eu te esforço. Eu te esforço. Esta palavra esforçar aqui, irmãos, esta expressão, ela significa transmitir coragem, transmitir entusiasmo, encorajar. Quantas pessoas estão sem entusiasmo? Quantas pessoas estão desencorajadas, perdendo o ânimo, perdendo aquela disposição para continuar, perdendo o ânimo de viver. Mas nesta noite, Deus me traz aqui para te dizer que Ele te fortalece. Aleluia. Ele diz: eu te esforço. Eu te esforço, quer dizer, eu te dou coragem, eu te dou ânimo, eu te encorajo, eu te dou entusiasmo para você prosseguir, para você seguir em frente. Eu quero que você entre no ano de 2021 ouvindo Deus te dizer: eu te fortaleço. Ouvindo Deus te dizer: eu te ajudo. Ouvindo Deus te dizer: eu te esforço. Eu te esforço. Sabe, queridos, quase sempre nós vivemos momentos difíceis nessa terra. E Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Jesus falou isso. E muitas vezes, irmãos, devido às lutas, aos problemas, nós chegamos a um limite das nossas forças. Chegamos aos limites das nossas forças. Quantos hoje estão dizendo: eu não aguento mais? Quantos hoje estão dizendo: eu não suporto mais? Eu não posso continuar dessa forma. Quantos que hoje estão dessa forma? Chega, não tem mais condições. Mas eu quero dizer para você nesta noite que há uma promessa de Deus escrita em Isaías capítulo 40, de 28 a 31, onde Deus fala assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as tuas forças. Aleluia!
Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E o Salmo de número 84, de 5 a 8, irmãos, o salmista diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em Deus. Vão indo de força em força. Tuas forças estão acabando? Deus tem uma nova força para você. Você está dizendo que está sem força? Deus nesta noite tem um novo vigor para você. Quando as suas forças estiverem acabando, Deus irá gerar uma nova força em você. Aleluia! Porque esta é a promessa de Deus para aquele homem cuja força está em ti. Está em Deus. O salmista, no Salmo 28, verso 7, ele diz assim: Senhor, Tu és a minha força. Você pode dizer comigo? Senhor, Tu és a minha força. Mais uma vez: Senhor, Tu és a minha força. Glória a Deus. Neemias, ele chega a dizer no capítulo 8, verso 10, ele fala assim: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A fonte da nossa força está em Deus. Amém, queridos? A fonte da minha força está em Deus. Ele é a minha força. Ele é a minha força. Você vai adentrar um ano de 2021 ouvindo Deus te dizer: eu te esforço, eu te dou coragem, eu te dou ânimo, eu te dou entusiasmo para prosseguir. Aleluia! Para continuar. Louvado seja Deus para sempre. E ainda o profeta diz: eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eu te sustento. O que Deus faz, irmãos, por nós, servo dele, nos ajuda, nos fortalece. Ele diz para não temermos, e ele diz: eu te sustento. Você está sendo sustentado por Deus. Há muita gente que já desistiu, irmãos. Já desistiram. Há muitas pessoas que eles já desistiram. Desistiram de tudo. E principalmente de seguir a Jesus. De andar com Jesus. Mas você está aqui, está firme. Porque o Senhor tem sustentado você. Aleluia. Porque o Senhor tem sustentado você. Alguém já disse: se você segurar na mão de Deus, você poderá soltá-la. Mas se Deus te segurar pelas mãos, você nunca vai cair. Porque Deus te sustenta. É interessante, irmãos, que o salmista, ele diz assim: aquele que confia no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Aleluia! Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Sabe, queridos, uma coisa que nós temos que entender: quando nós confiarmos que nós somos bons, que nós somos o último a bolacha do pacote, que eu não caio, que eu não desisto, que eu sou aquele que me mantenho de pé porque eu sou forte. Você começou a sua queda. Porque nós precisamos viver uma vida
de total dependência de Deus. De confiar que eu estou de pé porque Deus me sustenta. De confiar que eu continuo porque Deus está me sustentando. Aleluia. Quantos anos você está firme nos caminhos do Senhor? Por que será que você não desistiu? Por que será que você não parou? Porque Deus te sustentou. Porque a tua confiança está no Senhor. Deus, eu sei que o Senhor é quem me sustenta. Estou aqui até hoje porque Deus me sustenta. Aleluia. Por isso toda a honra e toda a glória a Ele, Deus, para sempre. Aleluia. Eu vou dizer algo para você. Deus é poderoso para sustentar você. Ele não vai te deixar cair, mas Ele vai te sustentar. Porque a promessa dEle na sua palavra. Você é servo de Deus. Amém? Deus é o Deus da sua vida. Então você tem promessas. Então você tem promessas de Deus. E Ele diz aquilo que Ele é na sua vida. Aquilo que Ele faz na sua vida. Eu te ajudo. Somos ajudados por Deus. Eu te fortaleço. Somos fortalecidos por Deus. Eu te sustento. Somos sustentados por Deus. Eu te ajudo. Somos ajudados por Deus em todos os momentos da nossa vida, porque é promessa de Deus. Aleluia! Porque é promessa de Deus. Então, meu querido, 2021 está chegando. E nós vamos entrar um novo ano, olhando para a palavra do nosso Deus. Eu serei ajudado, porque Deus me ajudará. Porque está escrito na sua palavra. Ele é o meu Deus para sempre. Amém, queridos? Você pode aplaudir o Rei Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito e santo seja o nome do Senhor Jesus. As promessas de Deus revelam os seus propósitos de ações. Aleluia. As promessas de Deus, elas sempre vão revelar aquilo que Deus faz em nossa vida. Eu te sustento, eu te ajudo, eu te fortaleço com a destra da minha justiça. Glória a Deus. Queridos, Deus é bom, Deus é maravilhoso. E Ele tem nos dado vitória. O Senhor tem nos conduzido em vitória. Nessa semana, nós tivemos um batismo para a honra e glória do nome de Jesus. E eu quero convidar aqui o irmão José para entregar a ele o certificado de batismo. O senhor José passou pelo discipulado, foi ensinado na palavra de Deus. Nessa, José, olha para a igreja, para que a igreja agora, onde ver o Senhor, é a graça e paz do Senhor Jesus. Amém? E o senhor José, então, foi batizado nesta quarta-feira, ontem pela manhã. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cadê? Não vai tirar retrato? Tem que tirar o retrato aí, ó. Que história é essa, né? Amém? Deus abençoe, irmão José. Deus se fortaleça, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor pela vida dele. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deus é tão bom, queridos, que neste ano, durante a pandemia, nós batizamos muitas pessoas. O Senhor não parou de fazer aquilo que Ele tem falado aqui neste lugar. Amém?
Vamos para a ceia do Senhor? Quero convidar aqui os irmãos que prepararam a ceia. Quero convidar os irmãos para virem à frente, em nome de Jesus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 26. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém, queridos? Vamos orar neste momento. Pai querido, Pai bendito, Pai eterno, em nome de Jesus, nesta hora, eu quero consagrar, Pai querido, este pão e este vinho, para que possamos celebrar a ceia do Senhor. Que a nossa mente, que os nossos corações se voltem para a cruz do Calvário, onde Cristo deu a sua vida por nós, para que hoje, pela fé nele, pudéssemos ter a vida eterna. Amém, Senhor. Amém, queridos? Você que vai cear, você pode se colocar de pé. Se você é membro de uma outra igreja evangélica, você tem liberdade para cear conosco. Amém? Glória a Deus. Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és morreu em meu lugar. Jesus, Filho
no altar de adoração. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, no altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Ele é. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido. Seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido. Seu nome é santo, poderoso Ele é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, 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 a cruz me Glória a Deus. Louvado seja Deus. Nosso coração se enche de gratidão pela intervenção divina que mudou nosso destino eterno. Amém, queridos? Glória a Deus. E a Bíblia diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Em lembrança do corpo de Cristo, pregado por nós na cruz do Calvário, comamos todos o pão. Glória a Deus. Bendito é o Senhor para sempre. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Em lembrança do sangue de Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, queridos, para pagar o preço da nossa redenção. E o apóstolo João diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Tomamos todos o cálice. Glória a Deus. Bendito e santo seja o nome do Senhor para sempre. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Obrigado, Deus, por ter operado tão grande salvação. Obrigado, Deus, por ter enviado Teu Filho ao mundo para dar a sua vida em nosso lugar, para que hoje, pela fé nele, pudéssemos então ter vida eterna contigo. Obrigado, Deus, pelo muito amor com que o Senhor nos amou,
Obrigado, Deus, porque o Senhor nos amou ao ponto de enviar Jesus para morrer em nosso lugar. Obrigado, Deus. Nossos corações, Pai, agradece, é grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez. Aleluia. Ele é Deus. Aleluia. Vamos continuar adorando ao Senhor. Vamos cantar mais um louvor ao nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E nessa noite o Senhor nos convida, Ele nos chama a confiar apenas nele, amém? Que o ano de 2021, que a presença do Senhor seja abundante e constante nas nossas vidas, e que nós possamos desfrutar daquilo que Ele tem para cada um de nós. Aleluia. Vamos colocar em pé, irmãos? Em nome de Jesus. Aleluia. Último louvor que você vai cantar no ano de 2020. Então dê o seu melhor para o seu Criador, amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Me convidou, oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, com tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu. A presença dele, e que você tem provado a presença do Senhor e tem visto como ele tem sido bom para com você, cuidado, como ele cuidou de nós durante esse ano de 2020, assim como os anos anteriores. Vamos declarar que o Senhor é bom e que o seu amor dura para sempre. Aleluia. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Para sempre tu reinas, teu trono é eterno. E para sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Para sempre tu reinas, teu trono é eterno. E para sempre cantarei que tu és. O meu ser te deseja, o meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Para sempre tu reinas, teu trono é eterno.
sou.